Olá, eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Hoje eu tive algumas conversas muito felizes, e eu digo felizes não no sentido de dar risada, embora em alguns momentos eu brinque mesmo, mas felizes no sentido de abrir os olhos. Eu sou professora, estou professora e estudo psicanálise. E hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com um amigo e a gente propôs que a nossa conversa não fosse pessoalizada. Então a gente conversou a respeito do que nos cerca, mas de uma forma mais leve. E é extremamente saudável, porque se a gente consegue agir como uma mosquinha que está lá na parede e não entrar no meio do caos, tudo fica muito melhor. E nessa conversa, é óbvio que a educação ela tá sucateada e eu não estou nem dizendo sobre A ou B politicamente. Independente disso, a gente sabe que é uma estrutura feita para ruir. E infelizmente a escola virou um depósito de seres humanos e os professores que de fato se importam se sentem muito mal, porque é uma demanda exorbitante, a gente faz papel de milhões de coisas e a gente se torna familiar, a gente se torna amigo e é terapeuta e não é legal, né? Uma vez eu vi uma palestra que dizia você tem que ser só tal coisa. Então, se você é professora, você é só professora. Se você é mãe, você é só mãe, se bem que mãe faz outras funções. Mas a gente tem que saber estabelecer o lugar que de fato a gente é para que a gente não abrace o mundo e não se adoeça. E aí, nesse sentido, eu comecei a pensar quantas e quantas vezes eu literalmente adoeci o meu corpo físico por conta de demandas exorbitantes que eu me propus. E eu creio que esse perfil ele não é saudável. Quando a gente estuda a psicanálise, existe um tripé psicanalítico proposto por Freud. Então, o estudo é constante, como para qualquer outra profissão, se faz necessário, qualquer área da vida, o mínimo é a gente estudar intensamente, constantemente, para nos aprimorarmos. A análise pessoal e a supervisão, porque não tem como você atender outro paciente e não passar pelo crivo do olhar de outra pessoa, até por conta de transferência, contra-transferência, enfim, não quero entrar nesses detalhes técnicos. Mas fato é, a psicanálise é incrível e vale muito a pena investir, ou um tratamento, ou um olhar de estudo, mas é muito útil. E aí, conversando de noite com outro amigo, eu percebi que, apesar dele estar em outro emprego, nós estávamos conversando a respeito de ambientes que não são saudáveis. Então, ambientes que são pesados, que as pessoas são grosseiras, que nos faz sentir mal. E aí eu soltei uma frase digna de redação do Enem, que foi a brincadeira que saiu, que é estar pobre, na verdade, é o lugar que te adoece. Porque o professor, ele vai ter 2, 3 jornadas, 4 jornadas. Perdi, inclusive, um amigo esse ano porque ele infartou, né, infarto fulminante, mas assim, um professor com 2 jornadas em escola pública e mais uma faculdade. Quer dizer, se o professor ganhasse bem, não precisava de tudo isso. E aí junta aquelas coisas de lei do trabalho, do porquê que tem que ser tão suado, tão sofrido, porque o trabalho enaltece o homem, tá? Mas e aí? O ser humano também precisa viver, né? E essas questões, assim, do estar rico ou estar pobre, mas estar rico como? Se você trabalha loucamente e você tá passando mal, e seu corpo tá gritando e pedindo para você parar. Essas questões todas são angústias da nossa atualidade, porque eu creio que qualquer pessoa tem vontade de ter um conforto, uma vida saudável, né? Não falo nem de saudável de comer bem, no sentido de vai comer a frutinha, ou legumes, vai fazer uma dietazinha, não é nesse sentido. Mas é no sentido de comer bem o que te sacia, o que te faz feliz, sentar à mesa e, enfim, você não ter que passar por privações. E eu entendo que nós estamos num contexto que muitas vezes a gente se priva e não é se privar só pela preocupação do que vai faltar, mas a gente acaba se privando de nós mesmos. Eu não sei se fez sentido a frase, mas é nesse sentido. Se a gente deixar de ser os nossos melhores amigos, se a gente deixar de tomar decisões que nos fazem ser saudáveis conosco mesmo, se a gente deixar de ouvir a nossa intuição e o que realmente é valioso, é valoroso para nós,
como será que nós vamos conseguir viver? Isso é vida. E essa questão de pobreza, de riqueza, de valores, que valores são esses? Que a gente busca tanto o enriquecimento, ou pelo menos o necessário para sobreviver, mas a troco de quê? A troco de um corpo padecendo? A troco de uma família em ruínas que não se dá atenção dentro do lar? Bom, fica a minha reflexão, eu espero que seja útil de alguma forma e bem-vindos a este canal.